ter numa empresa? Uma empresa você tem um direcionamento. Uhum. Se o administrativo fala, olha só, fechamos no vermelho. Opa, onde a gente tem que mudar? Olha só, o marketing aqui não tá bom, não tá funcionando aqui, a gente não tá conseguindo vender, esse vendedor não vende, o outro vende. Você direciona em números. E a concorrência é muito grande também. O artista, você não tem isso. Seja bem-vindo ao Vende-se, o podcast da C Academy. Estou aqui com o meu grande amigo Teacher. Teacher, bom, graças a Deus. E hoje o papo é papo de família, não é? Convidamos um cara que eu sou fã, que eu falo pra você, se beleza passasse por osmose, eu chego perto dele, eu passo a mão nele, eu falo, será que passa? Não consegui ainda, meu produtor, ainda não. Ainda, mas vou deixar para o meu teacher apresentar quem está com a gente hoje. Fala aí. Muito bom, muito bom. Quando a gente fala de vendas, a gente fala de empreender, vender, fazer negócios, motivar pessoas, motivar plateias. E esse cara que está com a gente hoje, eu o conheço há quase 40 anos, porque fará 40 anos no dia 23 de dezembro 39. de 2014. Não, de 2024. Ah, você já fez 40, né? Não, 39 faço agora. Faz 39. Seja bem-vindo, Rafa Queiroz, meu irmão. Hoje o papo é sobre vender. Rafa, seja muito bem-vindo. O palco é seu. Muito obrigado pela presença aqui. Eu agradeço muito por estar aqui com vocês. É muito bom estar com vocês e poder contar um pouquinho da trajetória, de viver aí reviver alguns momentos com meu irmão que não sabe a minha idade. Não, 2023, tá fazendo 40, pô. Ele faz 39. Eu faço 39, agora ele 23, faz 40. 40 ano que vem, eu tô com 38. Mas calma, ele tá emocionado. Ele tá, mas tá tudo bem. E é isso, e vamos que vamos. Quero ver o que me aguarda. A cara do Neto, ele tá louco já fazendo as nossa, mas tá, minha cabeça tá só assim, nem que eu vou perguntar aqui. Tanto... Cara, aqui é o seguinte, aqui você vai entender o que é um ator no bastidor. Né? Então a gente fala muito do que é o palco, mas a gente vai falar sobre bastidor, a gente vai falar sobre comportamento, sobre venda, sobre carreira. Então, vai, Netão, porque você... Pra começar, o que acontece? O Rafa, antes de te conhecer, eu não sabia que você era irmão do Antônio, né? E aí, uma vez, tava assistindo a novela da Globo, a Maria do Bolo lá, como é que chama? A Dona do Pedaço. A Dona do Pedaço. Maria do Bolo. Cara, e aí apareceu a cena lá que você tava querendo matar alguém lá, você tava, né? Tipo, e aí o Antônio bateu uma foto e falou assim, meu irmão. Eu falei, mentira, Antônio. Que seu irmão, Antônio, eu convivo com você, seu irmão não é seu irmão, não tem como, nem a genética é igual, né? Eu falei pra ele, né? Eu zoei com ele, né? E aí, o que acontece? Pô, e tem você, tem a Chica Queiroz também, né? E aí, a primeira pergunta é o seguinte, cara, existe beijo técnico de verdade? Quando você tá no pau, assim, quando você tá ali, existe beijo técnico de verdade? Olha, eu vou te falar uma coisa, o beijo técnico ele se dá porque ele tá sendo feito em meio a uma série de pessoas, mas, né? Você mete a lingona. Aí vai depender da parceira. Tem parceira que gosta de colocar língua e tem parceira que não põe. Mas o que acontece? Isso não é o ser técnico ou não. Tá? Então, porque o clima pode acontecer, dependendo de alguma pessoa, né? Enfim, se dá ali se interessar pela outra, mas o beijo técnico ele é porque está envolvido, enquanto a gente está aqui, como a gente tem uma produção que está aqui atrás toda, áudio, vídeo, está todo mundo aqui preocupado com o que a gente está fazendo, é a mesma coisa na televisão, só que com 40 pessoas, né? Então, aquele clima, você ter esse clima fica difícil. Porque você está ali envolvido, né? Mesmo a própria cena de nudez, a cena de sexo que eu já fiz, são cenas que você está ali cheio de gente. Vamos lá, gente, atenção, todo mundo agora silêncio no set, ação. Você tem um texto, né? Você está preocupado ali com o seu texto, aonde vai chegar, não, o beijo não, o beijo vem cá, faz o clima aqui, nessa hora você entra, depois para, faz o texto, volta. Então você tem essa técnica, isso torna o beijo técnico. As pessoas falam muito da língua, do colocar ou não, essa dúvida é frequente, assim, as pessoas sempre estão falando. Mas você combina antes? Ou não, ou você deixa pra hora porque você fala assim, aquela ali eu vou enfiar ali. Por exemplo, se ela enfiar ou não enfiar, eu vou. Pô, tá no meio. Não, o que acontece? Você tem que ter um respeito ali. Nesse sentido, tudo meio combinado, entre aspas, porque você também sente. Né? Vou falar pra você que você é um bom beijoqueiro. Aí passou, agora você tá namorando, mas um beijoqueiro assim. Eu tô casado. Você tá casado, então, casado, cara, feliz e apaixonado. Mas você é um belo beijoqueiro. Inclusive, né? Amor, te amo, amor, você é maravilhosa. Graças a Deus que você agora tá, né, apaixonado, casado. Mas enfim, você é um beijoqueiro. O beijo você tem uma coisa de sentir. Se a mulher beija rápido,
você beija rápido. Se vem na bitoquinha, dá 3 bitoquinhas, você dá bitoquinha e faz a transição, não tem? Tem. Você sente. É a mesma coisa. O beijo ali, você vai no limite da atriz. A gente sempre procura ir no limite da atriz. Aí vai sentindo, pra não ficar um beijo falso. Porque às vezes você combina, fala assim em língua, fica uma coisa falsa e a cena não acontece. O importante é que você que tá assistindo em casa, compre a cena. Rafa. Bom, tirando a introdução agora, né? Legal. Cortando a brincadeira. Foi legal, porque você já começou só porque era uma dúvida que eu tinha. Eu sempre quis perguntar isso pra vocês, porque eu era certo de perguntar. Mas agora, Antônio, eu queria entender o seguinte, porque assim, ó, vocês vêm de uma família muito famosa em Campinas, pelo pai de vocês ter construído uma carreira brilhante em cima de automóveis, né? Perfeito. E vocês nasceram dentro de loja de carro, né? Acho que vocês meninos já corriam... Você sabe que, você me deu um insight, como a gente está falando de vendas principalmente, né? Óbvio, de comportamento, de vendas, de liderança, de história de vida, para inspirar as pessoas. Eu me lembro, como eu sou 5, 6 anos mais velho que o Rafael, quando eu tinha 18 anos de idade, né, meu primeiro chefe, que já era um dono de concessionária, ele me disse assim quando me contratou: se você for 10% do seu pai em vendas, você já vai ser um cara bem sucedido. Anos depois, e poucos anos depois, já veio o Rafa para o mercado, montou uma loja de automóveis em Campinas, que na época teve muita expressão. E eu queria que você passeasse um pouco e rapidamente, fazendo uma cronologia do tempo, Rafa, sobre como é que foi isso. Então, 20 e poucos anos, você monta uma loja, vive uma jornada incrível, extraordinária, até de glamour, porque a loja cresceu muito, teve 2, 3 unidades, depois quebrou, e depois, né, dessa primeira grande quebra financeira, você vai para o Rio de Janeiro e se encontra como ator. Conta um pouco disso. Acho que começa um pouquinho antes, né? Eu sempre tive uma ânsia para ter as minhas coisas, para conquistar as minhas coisas e sabia do meu potencial, assim, nisso, né? E um dia eu cheguei, briguei com meu pai falou: não, eu que pago a sua escola, aquele papo de pai, né? Aquele papo de família, quanto eu mando em você e tal. E eu falei: então a partir de agora eu vou trabalhar, e fui. Na época, meu pai tinha um negócio com o Arnaldo, que era a Bolsa do Automóvel de Campinas, isso, em Campinas, a BAC, e eu cheguei para trabalhar e ele falou, todo arrumadinho para ser vendedor de carro. E ele falou: não, você vai lavar carro. E eu fui trabalhar com o Breda. E o Breda era responsável pela Gariba, que era meu tio, e eu fui lavar carro e fiquei ali 8 meses, 1 ano, lavando carro sem parar. Aí fiz essa transição, fui para captação. E aí só sairia de lá quando realmente tivesse... O que jogou você para lavar carro mesmo? Jogou para lavar carro. Então, jura? Meus 18 eu fui lavador de carro. Então a gente lavou o carro, eu lavei o carro, só que no começo era aquela coisa, né? Ficava ali passando paninho, falando: enquanto você não estiver bem, você não sai daí. E ali quando eu já fazia tudo, lavava motor, tinha muita caminhonete, né? A gente trabalhava com uma caminhonete. Você torcia o pano aqui. Sangrava a mão, porque não tinha, né? Era pano, solupan, ácido no motor, ferrava tudo. Época boa, hein? E aí a gente, quando eu fiquei bom, eu passei pra captação, fui trabalhar em captação, aí meu pai abriu com uma sociedade, a Mantova, e eu fui fazer vídeo. Tem até, não sei nem se a gente consegue pegar um dia, mas era eu fazia a câmera no início, e depois eu fui fazendo os vídeos, que eram os vídeos da corretora. E aí passei para vendas, meu primeiro mês de vendas foi na Mantova, e já comecei a vender bastante. Tinha um potencial ali, sabia lidar, porque eu era novo demais. Né? Você comprar um carro com um menino de 16 anos... é uma coisa que tem uma distância, de confiança. Não vende nem credibilidade, nem segurança. Credibilidade. Tudo bem que naquela época ele já era muito responsável. O Rafa sempre teve, você sabe, né? Muito, mano. Não, eu não era... Deus sabe disso. Responsabilidade não tinha muito. Ele devia sumir com o carro, devia pegar carro pra ir na balada. Ele só dava trabalho, só. O Rafa... Assim, não, o Rafa na hora da resenha... Eu tenho certeza que o Rafa só dava trabalho. Só que, tirando isso... que a gente já vai conversar mais adiante, não percam, fiquem aí. A gente tem o quê? Eu vendia muito. Eu comecei a vender muito. E vendia, a gente criou uma equipe, uma SWAT, que a gente tinha, eram 4 vendedores numa outra empresa, na Volkswagen, onde a gente atendia, eu era menino, meu irmão também, enfim, a gente era só meninos, que a gente atendia quase todas as Volkswagen ali do Vale do Paraíba, São Paulo, Grande São Paulo, e a gente dava curso para os caras. Então a gente chegava e tinha aquela expectativa. Isso com quantos anos, isso? Isso eu tava com 18. Mais 20, não, porque eu abri, menos, que eu abri a loja
abri a loja com 22, E, 21. aliás, vale ressaltar, como é que foi a SWAT? Conta da SWAT aí, porque isso é uma A história SWAT eram 4 pessoas, né? Eram 4 pessoas que eram dirigidas pelo meu pai, 4 vendedores, eu, o Antônio, o Claudiano, que foi meu sócio depois na Locampinas, e o Serginho, que eram 4 vendedores, cada um fazia a sua função, e a gente entrava dentro da empresa, e primeira coisa era um bate-papo com os vendedores. Sentava, vendedores, gerência, aí tá, então a gente, a partir de agora, a gente vai trabalhar junto. Aí tinha esses moleque, né, tal, então não sei o que, tal. Não, olha só, feirão, sábado e domingo, Sopave, por exemplo, concessionária gigante, maiores Volkswagen, do do Brasil. Vocês não atendem, vocês vão assistir. Dava aula para os sêniors. Todos os vendedores da concessionária, tudo, e de repente, cara, e Uma venda atrás da outra. venda, não saía um. Levantava o carro, porque a gente pegava o cara, levantava o carro no elevador, não sei o que, venda. Aí a gente ganhava confiança de todo mundo. Aí a SWAT começava a trabalhar. A princípio a gente precisava mostrar potencial de venda. Óbvio. Mostrava o potencial de venda, ganhava o respeito, a gente começava a trabalhar em conjunto. E via o que servia, o que não servia, fazia o treinamento, enfim. Então era realmente uma SWAT de vendas. E aí eu volto, saio da SWAT, meu pai infarta, quase morre. Eu volto para Campinas e abro uma loja de carro, uma loja bem pequenininha, num lugar que a gente nem sabia se a gente ia conseguir vender, porque era uma rua, que aqui era a avenida, e você tinha que entrar à direita. Morta ali. Então você tinha que falar, olha só, vem vindo, isso, um pouquinho antes, à direita. Sabe aquelas ruas que, cara... Era uma... cabia uns 4 carros. Não, mentira. Não, mentira, uns 20 carros. Era uma mentira dele. Era uma lojinha legal até, bonitinha, assim. Aí a gente começou, e aí a gente passou para Barão do Itapura, abriu a sede da loja, e foi abrindo, a gente chegou a ter 4. É onde é a Classificarros. Não, a Classificarros é lá em cima. Um banco, lá, uma hoje é um banco. A gente era a Classificarros naquela no Florença. Verdade, Barão de Itapura. Barão de Itapura. Então a gente abriu a loja 1, e aí a gente começou com outro. O meu pai sempre teve essa coisa. Isso com quantos anos? Eu abri a loja com 20. Cara, muito novo. Né? Eu cheguei a ter 42 funcionários registrados, né? Com 2 empresas. Uma empresa que vendia moto, que era quase um consórcio. Pra você ver, né? A gente vai conversando e vê o Rafa hoje, onde o Rafa chegou, e você não tem noção da história, né? Que não é do nada. Sim. Não é o lado empreendedor muito forte, né? Muito, tipo assim... Absurdo. Não, 18 anos você bater no peito, chega aí, galera, vou ensinar vocês a trabalhar aqui, porra. Tem um detalhe importante na história, o Rafa vai contar, que é essa questão da autoconfiança e de encarar desafios, que isso é a questão da... Não, e outros, viu? Eu já sabia que eu tinha condição. Sim. O desafio do tamanho do Everest, porque hoje você fala assim, para montar uma loja de carro, você tem que estar muito capitalizado, não se brinca com automóvel, né? E naquela época não se tinha dinheiro mesmo, né, Rafa? Você montou uma loja financiando as mesas e o computador. O único dinheiro que a gente tinha na época, o Antônio vai lembrar disso, a gente tinha um pequeno dinheiro, que era o meu carro, coisas assim pequenas. A gente vendeu para quando meu pai infartou, porque meu pai foi internado no Beneficência Portuguesa, que foi o médico, o cara indicou que era o melhor, a equipe do José Pedro, e era uma fortuna. A gente investiu todo o dinheiro que eu tinha, que era pouco, mas a gente investiu no hospital em pagar. Meu pai não tinha plano, a gente pagou esse hospital. Então, assim, a gente começou realmente sem nada, absolutamente nada. Desde a placa até a mesa, com um computadorzinho que a gente colocou, era parcelado, tipo Casas Bahia. E vamos embora que a gente vai pagar. E aí vem que traz pra cá que a gente tem cliente pro seu carro, os carros foram por consignação, não tinha cliente nenhum pro carro, mas põe o carro aqui e tijolinho no Correio Popular e venda. E aí a gente começou a vender, passamos por uma sede, uma loja bem bacana na Barão do Itapura, onde a gente inseriu a corretora. Então a loja era quase um banco. Se o Antônio lembrar, você entrava, tinha um carpete, tinha poucos carros do showroom, aí você entrava, tinha um carpete, onde todas as pessoas, os vendedores usavam o headset, e cada um com o seu computador. Então era quase uma corretora de veículos, fazendo a compra e fazendo a venda, trabalhando com os carros virtuais, né? Você passava, não podia deixar o carro, fazia as fotos do vídeo, entrava e cruzava com o computador, então era o tempo inteiro com o headset fazendo os cruzamentos. Caramba, 2005? 2004? Cara, vocês deviam ter inventado 20 anos atrás, cara. 20 anos atrás. Não, a BAC já foi foi pioneira. Uma revolução desse negócio. Foi uma criatividade assim fora do comum. Sim. Mas vocês deveriam ser dono do Instagram, cara. Essas coisas que então, já pensou? Não tinha Instagram, não tinha nada. O meu pai, nesse ponto, foi a maior cabeça que eu já vi
de negócio, de pensar à frente. Foi não. Até hoje Até o cara hoje, dá umas ideias brilhantes. O que ele precisa é de pessoas para realizar as ideias. Porque uma coisa é você ter ideia, outra coisa é concretizar. Mas são ideias que você fala, as pessoas não acreditam que realmente... E ele tem uma visão do mercado, principalmente do automóvel, que foi o que ele viveu a vida inteira, é uma coisa impressionante. Rafa, e aí a gente entra na jornada do herói, que no storytelling a gente sabe que, como diz você, do Daniel San, a gente entra na história da vitória e na história dramática, né? Na parte dramática. Então aí você vive esse sonho, chega no ápice. 42 funcionários. O Rafa, quando colocava o terno, falava, pô, hoje vai acontecer, o Rafa vai pedir dinheiro emprestado para algum banco e depois quebra. E aí, cara, de onde vem força? Você tá com o seu primeiro filho nascendo. Só para vocês terem uma ideia com relação a isso que o Antônio tá falando, eu com 24 anos, quando o Davi nasceu, eu com 24 anos sem lastro nenhum, não tinha casa própria. Na verdade, tinha um apartamento que tinha comprado recente, mas não tinha lastro, pai, mãe, nada. 24 anos eu tinha de crédito na época 4 milhões. Naquele tempo. Você imagina que seria 4 milhões hoje. Então, assim, as pessoas acreditavam demais. Eu tinha uma credibilidade muito grande. Eu fazia reunião com, o Antônio lembra disso, com o presidente da Olé. Então o cara vinha do presidente da América Latina, que era o Banco Santander, a financeira do Santander Olé, eu tinha o mesmo acordo que a Daruge tinha. Numa loja que era pequena, né, ali dentro da nossa estrutura. E aí a gente tem uma crise em 2008 nos Estados Unidos, onde teve uma bolha financeira gigante, imobiliária, e os Estados Unidos quebra e todos os bancos seguram e param tudo, e eu precisava vender. Eu acordava na segunda-feira tendo que pagar na sexta-feira 300 mil reais. Então os carros estavam lá, então eu precisava vender, eu tinha que entregar 300 mil reais na sexta-feira. Então mais ou menos era esse... E não era de venda 300 mil, né? Você tinha que pagar 300 mil em cash a títulos, né? De título, tá? Então, se eu estou contando com o mercado, eu já tinha ali, a partir de então, um crédito muito bom com relação a juros. Já não era mais aquele perrengue de pagar juros altos. Eu já estava com um acordo bom, então a longevidade disso era muito boa, né? Se fosse a longo prazo. Mas aí fechou o banco. Os bancos no Brasil, a primeira coisa que eles fizeram, gente, vamos ver o que a gente tem de carteira, o que é palpável. Começou a travar crédito. Pra gente não quebrar, e começou a travar o crédito. Parou de vender. Parou de vender. Foi uma crise absurda. Parou de vender no mercado. No mesmo momento que parou de vender, os bancos, eu tive reunião com todos os bancos, falei, gente, olha só, agora é questão de tempo. Só vai aguentar quem tiver cacife e caixa e superar porque quando você para o ramo de automóvel, o que acontece com o carro? O carro que vendia por 30 vende por 20. Tem muita oferta, tem muito carro e não tem venda. Então começa a cair. Aí eu falei, vamos parar, vamos acertar todos os funcionários, que a minha preocupação grande era o quê? Era acertar com quem estava ali, com as pessoas que, meus funcionários, né, e minha equipe de venda era brincadeira. E outra, né, Rafa, o buraco podia ser tão grande que nunca mais consertar na vida. Exatamente, né, porque você fala de trabalhistas, você fica aí um monte de coisa, e eu falei, não, vamos resolver o que a gente tem que resolver, paguei todos os carros, não tive um carro de polícia na minha loja, paguei tudo, acertei, e poderia ter saído rico, porque eu tinha muita coisa ali de volume que não era meu. Acertei que eu tinha que acertar e falei, fechei, quebrei. E agora o que eu vou fazer? Né? Eu fazia um programa que era um programa... agora eu vou ser ator. Eu fazia um programa... Do nada, né? Eu comecei a alavancar... A gente alavancou bem a venda, porque eu fazia um programa semanal, que o Antônio lembra, que eu gravava uma vez por semana um programa... Tipo um Shoptime. Só que eu comprei 30 minutos do SBT. Né? Era TVB. Então a gente tinha 30 minutos de grade diária. E eu gravava uma vez por semana, esse programa ia ao ar. E aí o que acontece? E numa coisa completamente diferente, porque normalmente você via assim, entradinha pequenininha, mas 60 parcelinhas, não sei o que, era isso os programas em Campinas. E a gente não, a gente tinha entrevista com um delegado de trânsito, a gente pegava os carros de leilão, via o antes e o depois, e mostrava os riscos que podiam ter. Que legal, porque antigamente não tinha essa coisa da perícia. Não tinha. Os caras vendiam carro de leilão como carro bom, carro cortado, carro com motor, sem motor. Não sei o que. Então a gente começou a mostrar o perigo que era o automóvel, que a gente ia confiar. Isso eu vi que eu tinha credibilidade, assim, de coisas, assim. E aí eu comecei... E facilidade pra falar, né? E facilidade pra falar. Pra gravar. E aí eu entrei na publicidade. Aí a primeira propaganda que eu fiz foi do Boticário.
E aí eu fui fazer o teste do Boticário e era uma grana muito boa de publicidade. Eu abri a caixa assim, agora se impressiona, né? Aí eu me impressionei ali na caixa, fechei a caixa, peguei a propaganda. Peguei a propaganda e falei, cara, eu vou ficar rico. Porque eu peguei a primeira propaganda que eu fiz e era uma puta grana. E gravei um dia, cara. Que isso? Agora eu fiquei rico. Fiquei 6 meses sem fazer nenhuma propaganda. Como é que era? Se impressiona? Como é que era? Não, se impressiona. Tem uma coisa, uma luz, que era abrir na caixa do Boticário. Eu lembro desse comercial. Aí eu me impressionei. Impressionou tanto que ficou 6 meses sem trabalhar depois. Fiquei 6 meses sem fazer nada. Eu falei, cara, eu vou ficar rico nada. Eu comecei a estudar muito, fui fazer cinema e televisão em São Paulo. Hudson Senna. E aí comecei a fazer teatro no Rio de Janeiro, na Casa da Dramaturgia Carioca, com o Silvio Guindani. E aí, só que as coisas foram muito mais lentas, porque eu entrei numa profissão que é completamente diferente. Uma coisa é estar conversando com vocês aqui, que é uma coisa natural, nossa, se a gente tem uma desenvoltura, a gente consegue se sair bem. Outra coisa é eu pegar um texto e ter que fazer exatamente o que eu estou fazendo com vocês de uma forma natural, só que decorado. Eu estaria falando exatamente isso. Imagina a memória, você conseguir. E aqui que não tem a ver com você, não tem a ver com a tua vida. E o jeito de falar, e o jeito que eu vou trocar com o Antônio, com você, como eu falo com o produtor, como eu olho para a câmera. Essa naturalidade é muito difícil e ela demora a ser conquistada. Então eu caí de cabeça no teatro. Eu fui fazer teatro, me fiz bacharel em artes cênicas, me formei em artes cênicas. Só que tem um hiato aí, que é aquela história quando você fez um teste. E acho que esse é um grande aprendizado para todo mundo e é um aprendizado para gente também. Que você vai fazer um teste com aquele diretor. Como é que chamava aquele diretor? Não era diretor. Eu fiz o teste, era uma assistente de direção. Ela colocou uma câmera em cima da mesa, saí do teste, era para HBO. 9mm. Qual que você tá falando? Não, eu tô falando daquele cara famoso, aquele diretor da Globo, que você falou, cara, vou pegar esse papel, já tá comigo, certeza que vai dar bom. Teve uma que antes. Uma antes. Pra mim foi a pior de todas, pior que essa, inclusive. O cara coloca a câmera, assistente de direção, pra fazer uma. Eu decorei, não sei o que, treinei com a Chica, minha irmã também é atriz, a Francisca Queiroz, e aí eu chego preparadíssimo, assim. Só que eu tava preparado para ter uma réplica. Uma coisa é eu estar fazendo um texto e você tá respondendo para mim, né? Uhum. Aí ela colocou a câmera em cima da mesa, um tripézinho pequenininho, uma câmera em cima da mesa. E começou a ler. Então eu fazia isso e aquilo e aquilo. Tá. Então pode ser que sim. Quando? Quando você tem um tempo na sua cabeça que você decora, quando você está no início de carreira, você tem uma métrica de tempo, de raciocínio, de entender o que está acontecendo para responder. Aquilo foi por água abaixo. Travou. Então, não saiu nada. Podemos de novo? Aí ela falou assim, olha só, eu acho que é melhor você fazer outra coisa, você atua. Tipo Raul Gil, assim. igual quando aconteceu com você, uma hora a gente vai contar. E aí, eu já tava treinado também, eu já tava achando que tava muito preparado, tomei o toco da vida, né, de ter dado uma tela azul. E aí você não vai ser ator e tal. Eu saí de lá, eu lembro que eu vim de São Paulo, eu tinha vindo do Rio de Janeiro para São Paulo, já estava no Rio, a teste era da HBO, então era Sampa. Aí esse teste era da HBO? Era da HBO na época, chamava 9mm a série. Não vou falar o nome do assistente de direção, mas um dia a gente se encontra. E aí, então essas coisas que foram acontecendo, mas eu tenho uma coisa de persistência, assim, muito grande. Falar, cara, eu sei que, claro que eu preciso melhorar, aprimorar, mas eu sei que ali não foi só uma coisa minha, tinha uma coisa que quase, cara, normalmente... Não era favorável, o ambiente não estava favorável. Normalmente você tem uma réplica, os caras pagam uma pessoa para fazer uma réplica para que você consiga desenvolver o texto ali, aí você tem uma direção, ali não teve nada. Mas eu voltei e falei, cara, essa mulher um dia vai ter que engolir isso que ela falou. Então, assim... Só que não ficou no orgulho. Aí você foi... Zero orgulho. Você foi se desenvolver. Aí eu fui me desenvolver. Fui fazer teatro, fui fazer faculdade, e aí começo a fazer novelas na Record. E aí eu tive um teste para fazer Manuel Carlos. É esse que você tá falando? Manuel Carlos, Manuel Carlos, eu fui fazer um teste. Olha como as coisas também influenciam. O Manuel Carlos... Eu era casado na época, o Manuel Carlos fazia cabelo no salão da minha ex-mulher e ela falou, cara, meu marido quer fazer, tá bom, tal, e aí eu vou fazer um teste com o Wolf Maia. Tá o Wolf Maia na sala,
Aí uma câmera, um tripé nessa altura que a gente tá de câmera, e eu e o outro ator, o Marcelo Argento, era muito alto. Aí o Marcelo Argento, esse amigo meu, que é o Marcelo, chegou pro Wolf e falou assim: olha só, será que não seria bom levantar a câmera um pouquinho para ficar na altura dos nossos olhos? Silêncio. Wolf. Rafael, a partir de agora, dá o texto olhando para a parede. Porque não vai valer o teste dele. Mentira. Mentira. Nossa, velho. Que isso? Então você tá ali, O homem cara. é fácil, hein? O chefe bom esse aí, né, Fica Tô? tranquilo, a partir Fácil, de agora, ele é a fácil, partir de agora olha para a parede, dá o... e ali você também Ou seja, o cara foi extinguido ali. e Decepou a cabeça do homem. E automaticamente eu, porque Sim. Como é que você vai como é que interagir? você troca, Olha pra né? quem? Como é que você troca? Só pra fingir que a PSD tá valendo. Só Exatamente, fingir. exatamente. E aí eu perdi uma coisa que seria uma novela das 9. Enfim, aí você vai e tal, e fazendo Record, ali na Record, a gente fazendo, e poxa, cansado já de usar sandália, porque na Record é sandália e pó, né, areia. E aí Olha lá, diretor, tá vendo? Só Jerusalém. é só